esticar tanto. Por quê, né? Tanto controle de conjuntos, porque eu vou trabalhar só o que realmente cai. Então, há coisas no livro, vocês vão ver, pessoal, você não ensinou isso aqui que está no livro, você não ensinou. É porque eu pulei, né? Vou pular algumas partes, porque são partes que dificilmente vocês vão precisar em uma questão, em uma prova, certo? Muito dificilmente. Aí eu quero trabalhar o que realmente for mais, certo? Então, for necessário para vocês. Belezinha? Tranquilão? Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Se não tiver, a gente vai começar aqui. Não tem não, né? Mas vocês estão aí, então, porque eu não vi ninguém falando nada. Todo mundo aí quietinho. Todo mundo tá por aí? Deixa eu ver. Vocês estão por aí, menino? Estou esperando o conteúdo. Oi? Estou esperando o conteúdo. Eu vim dar só bom dia. Bom dia, tio. O João tá quase dormindo, mano. Belezinha. Bom, galerinha, então vamos lá, né? Vamos para a nossa última etapa, né? Penúltima etapa, tem que ser, da parte de conjuntos. Que é a diferença de conjuntos. Galerinha, aqui a operação, ela é... A gente viu a operação de união. A união é soma, não é? União, né? É você somar os elementos, colocar todos em um grupo só. Aí a gente viu a intersecção. A intersecção é o quê? É o grupo de elementos que está presente nos dois conjuntos, né? Aqueles elementos que se repetem, né? A gente pode lembrar disso daí. E por fim, a gente tem agora a diferença de conjunto. Diferença vem, né, daquele sentido da diferença lá da subtração. Ou seja, você vai subtrair, certo? Os conjuntos. Por isso que eu denotei aqui, ó, em vermelho, tá? A menos B, tá certo? Ou seja, um conjunto menos o outro, certo? Então, assim, ó, o que acontece? Basicamente, você vai eliminar todos os elementos de um conjunto, né? Inclusive a intersecção. Isso é que é importante, ó. Você vai eliminar todos os elementos, galera, inclusive isso aqui, ó. A intersecção. Isso aqui é, né, importantíssimo, tá? Tudo fica mais claro quando, né, a gente faz um exemplo, tá bom? Então, no exemplo, a gente vai, né, galgando ali os níveis e vai entender o que quer dizer essa operação. Não é tão complicado, tá bom? Mas a gente vai na calma. Eu peguei aqui o seguinte, ó. Conjunto A e conjunto B. O conjunto A tem os números 1, 2, 3, 4 e 5. Esses são os elementos, né? No caso aqui, se a gente contar, né, evidentemente, a gente tem 5 elementos. E temos o conjunto B, galera, que é o 4, 5 e o 6. O total de elementos aqui, eu estou colocando só para destacar, tá bom? Não é obrigatório, né? Se for fazer uma questão, tá contando e colocando a quantidade de elementos, não. É só para ficar mais, né, fácil a compreensão. Então, eu tenho aqui, ó, 3 elementos. Certo? Pessoal, qualquer dúvida, tá? Pede para repetir, tá bom? Não fica com a dúvida, por favor. Então, aqui o que acontece? Eu vou operar A menos o B, certo? Eu vou fazer uma subtração, certo? E isso, pessoal, essa subtração significa o seguinte, que eu vou pegar tudo que é de B, e vou eliminar, certo? Isso vai me dar um conjunto, certo? Isso vai me dar um conjunto, ou seja, o resultado dessa diferença vai me dar um conjunto de elementos que pertencem somente ao conjunto A. Vou repetir para ficar bem fixo. O conjunto que eu vou ter como resultado são somente os elementos do conjunto A. Somente do conjunto A. Olha bem, tá? Então, olha bem aqui o que eu vou fazer. Professor, eu tenho que eliminar, né, os elementos do B, tá certo? Já que é A menos B, eu tenho que eliminar tudo que é de B. Então, vamos lá. Vamos eliminar o 6. Aliás, eu vou usar a caneta preta, para ficar melhor aqui, porque o vermelho está fraco. Então, eu tenho que eliminar o 6, elimina o 5 e elimina o 4. Certo? E aqui é onde entra, galera, um passo importante da diferença. Perceba que você eliminou o 4 e o 5. O 4 e o 5, galera, eles são o quê? Intersecção. Ou seja, eles participam tanto do conjunto A, quanto também participam também, né, do conjunto B. Tanto do A quanto do B.
Percebe que eles estão nos dois conjuntos. E aí, por isso que eu escrevi aqui, ó. Você vai eliminar todos os elementos, beleza? Inclusive a intersecção. Então, eliminar a intersecção, galera, é eliminar tanto ela, né, ó, tanto os elementos que estão no B, quanto também os elementos que estão no A. E aí você pode dizer, pessoal, mas aí o senhor está eliminando os elementos do conjunto A também. Mas não são elementos só do conjunto A. Estes são elementos do conjunto A e do conjunto B. Certo? E a diferença, galera, ela só quer o quê? A diferença, ela só quer os elementos que são apenas do conjunto A. E aí vocês podem observar que eu tenho apenas 3 elementos que pertencem somente ao conjunto A. E seriam quais elementos, pessoal, que pertencem apenas ao conjunto A? 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, né? Exatamente, ó. Então, somente o 1, o 2 e o 3. Isso é o resultado da diferença do conjunto A menos, galera, menos o conjunto B. Diferença é só isso. Tu vai eliminar tudo que é do conjunto B, as intersecções que, se porventura houver, você vai também eliminar aqui do conjunto A. Porque você vai restar apenas, como resultado, elementos que só estão dentro do conjunto A. Que é o 1, 2 e o 3. Perceba que 1, 2 e 3 não estavam dentro de B. Então, eles são, né, o conjunto resposta. Exato. Professor, Oi. e se tivesse mais de 2 conjuntos, fossem 3? 3 conjuntos. No caso, a subtração, né, ela vai valer assim, de um conjunto menos o outro, né? Então pode haver 3 conjuntos, aí um menos o outro, aí o resultado dessa subtração subtrair de outro conjunto, entende? Mas aí já é uma situação que, como é que eu posso dizer? É difícil acontecer, e quando acontece, a forma de trabalhar é a mesma. Você vai subtrair um com o outro. Depois, subtrai com o terceiro. Certo? Mas é muito difícil acontecer uma situação dessa. Muito difícil mesmo uma questão vir desse sentido, né? Com os 3 conjuntos. Pedindo para subtrair do jeito que eu estou fazendo aqui. Certo? Vai ter problemas com 3 conjuntos? Vai sim. Vai sim. Mas aí a gente vai montar de outra forma, que é o que eu quero entrar com vocês, que é na parte do diagrama. Certo? Belezinha? Vamos já chegar nessas partes também. Acho que hoje não dá para chegar, talvez. Beleza? Tranquilo, Luciano? Beleza? Galerinha, aqui deu para compreender? Vocês acham que até aqui tá ok? Ou repete alguma parte? Repete tudo? Professor, vai ser sempre o primeiro conjunto que é para ser o resultado? Pronto. Aqui, né, ó. A menos o B. Então, tu vai eliminar tudo de B, certo? E o primeiro conjunto tem que ser justamente o resultado. Só que, olha bem, não é o conjunto todo, né? Eu peguei o conjunto A eram 5 elementos. O resultado foi do conjunto A, porém só esses 3. Porque os 3, né, eles não são intersecção. Eu eliminei, ó, a intersecção, tá vendo? Do conjunto A. Aí restou só 1, 2 e 3. Ok? Ok. Tranquilo? Tranquilo? Professor, Oi. no caso, quando for A menos B, aí eu tenho que eliminar todos os elementos do B ou só os que têm em comum com o A? Todos os elementos de B, né, ó, todos, inclusive os que são comuns com o A, certo? Foi o que eu fiz aqui, ó. Eliminei todos do B, e aí o 5, como é do B, e aparece lá no A também, ele também é cortado lá no A. Certo? O 4, do mesmo jeito. Certo? Porque ele é um elemento que aparece nos 2 conjuntos. A gente só deixa como resultado os elementos que só aparecem no conjunto A. Certo? Esses aqui, ó, só aparecem no conjunto A. Professor, se fosse B menos A resposta seria 6? Exatamente. Pronto, eu já ia já. A Yasmin já adiantou o que eu ia fazer, mas a gente faz aqui, né, ó. Se eu fizesse o contrário, né, ó, B, tá? B menos o A. Ou seja, eu vou pegar os elementos de A nessa ocasião. Eu ia pegar os elementos de A
e ia eliminar todos eles. Olha só como é que a gente faria. Ó. Deixa eu só organizar aqui bonitinho, tá? Para vocês, né, entenderem melhor aqui a situação. Vou apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso daqui. Deixa eu apagar isso daqui. 4, 5 e 6. Pronto, né? Então tá aqui, ó. B, né? B menos A. Tá? Galerinha, eu vou eliminar todos os elementos do conjunto A. Então eu vou eliminar o 1, elimino 2, elimino 3, elimino 4. Opa, olha só. O 4, ele também tem aqui no conjunto B. Então, corta também. Tá certo? Eu elimino o 5. O 5 também tem aqui no conjunto B. Corta também. Como eu falei, elimina os elementos e também a intersecção. Só restou o número 6, tá certo? Então, o conjunto resposta dessa subtração, dessa diferença, será apenas o elemento 6. Tranquilo? Belezinha? O que vocês acham? Percebe, ó, que a única resposta que você coloca como resposta somente é aquele elemento que não é intersecção. Ou seja, o elemento que não aparece lá no conjunto A. O 4 e o 5, como aparecem no conjunto A, você tem que cortá-lo também. Fica só como resposta o elemento 6. Ok? O que vocês acham? Galerinha, me diga aí. Se deu para compreender uma parte mas ou... por que cortamos Eu 1, 2 e entendi. 3, professor? Oh, peraí, como é? Mas por que, no exemplo, nós cortamos o 1, 2 e o 3, se isso não faz parte de B, professor? Tá falando aqui no B menos A, né? Não é isso? Sim, sim. Pronto. Porque assim, ó, aqui, ó, nesse caso, José, eu vou eliminar tudo que é do elemento A. E aí eu elimino 1, 2, 3. Elimino também o 4, que é a intersecção. E elimino também o 5, que é a intersecção. Elimino tudo. Fica só o número 6. Porque só fica o único elemento do conjunto B. Que é só do conjunto B. Professor, mas se eles forem Já deu para compreender? Só já... completamente diferentes, não acontece, né? Nada, nem a troca, nem a diferença. Não acontece o quê? Se eles forem diferentes, os dois conjuntos, não acontece nem troca, nem nada, né? Não pode. Se por acaso não houver intersecção, É, subtrai da mesma forma. Subtrai o conjunto todinho. Vou já fazer um desse jeito aí, tá? Vamos já fazer. sim. Uma diferença de conjunto que não tenha elementos intersecção. A gente vai fazer um desse, tá bom? Me diz só o José, né? Que tinha feito a pergunta, deu pra compreender, meu amigo? Ou ainda ficou em dúvida? Pode dizer. Deu sim, professor. Deu sim. Deu clareada. Não? Tranquilão? Galerinha, essa primeira parte, todo mundo compreendeu a primeira parte aqui? Me digam aí, por favor. Se for para repetir, eu repito, senão eu vou para representação em diagrama, que é importante, viu, galera? Importantíssimo. Sala está ok, belezinha. Quero ver os demais aí, se deu para dar uma entendida nessa primeira etapa, né? Belezinha, Denilson também, Daron também, belezinha, Josefa também, diz que parece que tá ok, né? Belezinha. Olha, cheio de gente, realmente tem pessoas, graças a Deus, graças a Deus. Bom, galera, então, vocês estão dizendo aí ok, né? Graças a Deus já tem aí 80 pessoas, então, vamos lá. Agora, meu inimigo, vamos para a parte de, que eu acho, olha bem, com muita atenção. Essa parte que a gente vai entrar agora é um pouco mais complicada, mas ela é muito importante, que é você trabalhar, galera, um problema através do diagrama. Muitas questões vocês vão fazer através do diagrama, certo? E aí eu queria fazer o seguinte, né? Deixa eu ver aqui para mim organizar bem direitinho. Deixa eu apagar aqui isso daqui, tá? Eu vou deixar só os conjuntos, tá certo? E eu vou, olha bem, eu vou só representar em forma de diagrama, tá? Não vou mudar nada. Eu vou só representar em forma de diagrama. Vou fazer aqui os conjuntinhos, tá? Não vai ficar muito bem feito, mas, né, para vocês terem uma breve noção de como é. Só um instantinho. Parte de diagrama. Isso aqui é que é importante demais.
porque, peraí, ficou meio... não ficou bem perfeito, né? Mais ou menos aí, mas dá para vocês verem, né? Para vocês terem uma noção que, né? Eu estou falando de diagramas, tá? Galerinha, aqui, olha bem, tá? Olha bem, olha bem. Cada círculo desse representa um conjunto, tá bom? Um conjunto. Então, assim, esse círculo, eu vou dizer que ele representa o conjunto A. O círculo de lá vai representar o conjunto B, certo? Esse diagrama representa o conjunto A, esse diagrama representa o conjunto B, tá certo? E aí, olha só, esses dois conjuntos, perceba, né? Eles estão se cruzando, né? Há um cruzamento deles aí. É justamente, né? Nesse ponto, eles se cruzam, né? E nesse. Isso acontece, galera, não é por coincidência. É porque, justamente, os conjuntos têm o quê? Eles têm isso aqui, ó. Elementos, né? Ó, 4 e 5. Elementos em comum, ou seja, intersecções. Tá bom? Então é por isso que a gente trabalha, quando faz o diagrama, cruzando os dois diagramas. Por quê? Esta parte aqui, eu não sei se eu já passei com vocês isso daqui. Essa parte aqui, dele que eu estou delimitando, olha só, né? Ó. Essa área aqui estão apenas os elementos que são em intersecção. Eu não lembro se na aula passada eu trabalhei isso com vocês. Eu não lembro se eu mostrei isso aqui com vocês. Mas dentro desse espaço estarão apenas os elementos que estão presentes tanto dentro do conjunto A quanto dentro do conjunto B. Certo? Belezinha? E aí, olha só. Como é que a gente joga dentro aqui do diagrama todo esse problema, né? A primeira coisa, sempre que vocês forem trabalhar com o diagrama, sempre coloquem primeiramente a intersecção. Vou repetir. Sempre que for trabalhar aqui, ó, com o diagrama, coloca primeiro a intersecção. Que é a primeira etapa. Então você vai colocar aqui dentro os elementos que se repetem. Quais seriam, galera, os elementos que se repetem dentro do conjunto A e B? Quais seriam a intersecção? 1, 2, 3, 4 e 5. Não. Intersecção somente. Só a intersecção. O 4 e o 5. 4 e 5. 4 e 5. Exatamente, certo? Aqui, ó, olha só, galera. Tu só coloca, tá? O 4 e o 5, por quê? Porque são os elementos que aparecem tanto dentro do conjunto A quanto dentro do conjunto B. Tranquilão? Belezinha? Intersecção, somente os elementos que estão dentro dos dois conjuntos. Tá certo? Prosseguindo, galerinha, olha só. Agora, esta parte aqui, olha só, esta parte aqui, só estará aqui dentro os elementos que pertencem apenas ao conjunto A. Certo? De novo, nesta parte aqui, só estarão os elementos que pertencem somente ao conjunto A. Então, se você olhar para o conjunto A, você tem o número 1, o número 2 e o número 3. Então, elementos que pertencem dentro do conjunto A. Elemento 1, 2 e 3. Professor, mas ainda tem o 4 e o 5. Ele também vai para cá para dentro. Vai, pessoal, ou não vai? O 4 e o 5. Vai não, porque ele já tá ali no meio, não. Vai não por quê? Porque ele já tá ali no meio da intersecção. Pronto, exatamente, Sara. A Sara disse, pessoal, ó, que o 4 e o 5 não vão estar aqui dentro, porque justamente eles já estão sendo representados aqui, ó, na intersecção. Então, se eles já estão aqui, ó, eles automaticamente, o 4 e o 5, percebam, eles participam do conjunto A, certo? Participam do conjunto A, o 4 e o 5. Bem como o 4 e o 5 também participam do conjunto B. Certo? Você consegue enxergar aqui? Olha só. O conjunto A é tudo isso aqui, ó. O conjunto A é todo esse diagrama aqui, todo esse ciclo. Tá certo? Isso é o conjunto A. Essa parte aqui, ó, eu estou aqui, né? Ó, eu estou pintar aqui um pouquinho de vermelho. Essa partezinha aqui, galera, que eu estou pintando aqui, essa parte, ela é somente elementos que não estão no conjunto B, que estão somente no conjunto A. Certo? E essa parte aqui, que é a intersecção, são elementos do A e do B.
Tranquilo? Deu para compreender aqui porque eu botei só 1, 2 e 3, pessoal? Sim, professor. Deu? Deu tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Bom, vou seguindo, tá? Qualquer coisa vocês pedem para eu repetir, para retornar alguma coisa. Para finalizar aqui o elemento do conjunto B, galera. Olha só, o conjunto B, lá são os elementos 4, 5 e 6. Porém, o 4 e o 5, olha só, já estão aqui dentro na intersecção. Como eles já estão aqui dentro, né, ó, eles já fazem parte do conjunto B também. Então, ele não precisa colocá-los aqui nessa parte. Essa parte aqui, ó, só vou colocar elementos do conjunto B. Ou seja, só participam do conjunto B. No caso, é o elemento número 6. Certo? Tranquilo aí? Belezinha, pessoal? Só coloquei o conjunto, só coloquei o elemento 6. Tudo tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E aí, galera, ó, olha só. Através do diagrama aqui proposto, né? Ó, não, isso aqui não está pegando, não. Isso aqui. Através do diagrama proposto, eu consigo, olha só. Eu consigo tirar as respostas só para ele. Por exemplo, se você me perguntar aqui, ó, nessa questão. Se eu perguntar a você, ó, A menos B, né? Olhando o diagrama, certo? Olhando o diagrama, olha só. Olhando o diagrama A menos B, você percebe o quê? Que se eu apagar tudo de B, ou seja, o elemento 6 e a intersecção, só vai ficar quem do elemento A? 1, 2 e 3. Então fica 1, 2 e 3. Assim como se eu fizer B menos A, ou seja, eu vou destacar somente os elementos que estão dentro do conjunto B, ou seja, só essa parte aqui, ó. Quantos elementos estão? Somente um elemento, o elemento 6. Perceba que dá para fazer, ó, o estudo, a diferença, galera, tanto dessa forma quanto da forma de diagrama. E essa vai ser bastante usada em várias questões, várias. Beleza? O que é que vocês acham aí? De boa, professor. Deu para compreender mesmo? Vocês aí, deu para compreender todo mundo? Deu sim, deu sim. Pronto, beleza, José, Esther também. Ok. Antônio, o que foi? Deu certo? Claro. Professor, repete, por favor. Sim, sim. Peraí. E se, consequentemente, no caso da subtração, tivesse que eliminar todos os elementos dos dois conjuntos? Peraí, deixa eu ver aqui a dúvida da Yasmin. Eliminar os dois conjuntos? Uma situação dessa, deixa eu pensar um pouquinho. Não, para eliminar os dois conjuntos, só não tivesse um terceiro conjunto, né? Eu acho que foi, não sei quem foi falando agora de 3 conjuntos, foi Yasmin, não sei quem foi. Né? Aí sim, né? Se eu tivesse 3 conjuntos, né? E eu pedisse para eliminar 2 conjuntos, né? Se eu tivesse o conjunto A, B e C, e eu quisesse fazer a subtração de A menos B menos C, você eliminar, né? Ó, se tivesse assim, ó. Se tivesse assim, ó, A menos B menos C. Tu ia eliminar quem? Tu ia eliminar o conjunto B e eliminar o conjunto C. Ia ficar somente o conjunto A. Ia ficar somente o conjunto A, somente os elementos que estão só dentro do conjunto A. Nenhuma intersecção a mais. Professor, Não eu acho. não ficaria vazio. Ó, porque ficaria ainda os elementos do conjunto A. Por isso não ficaria vazio. Certo? Se tivesse 3 conjuntos. Certo? Professor, eu acho que ela quis dizer que se no A fosse 1, 2 e 3 e no B 1, 2 e 3, eu ia ter que eliminar tudo. Ah, sim, sim. Se por acaso fosse 2 conjuntos iguais, né? Isso. Ah, sim. Ah, aí com certeza. Dúvida também. Aí eliminava tudo. Aí ficaria realmente um conjunto vazio desse jeito. Né? Desse jeito que você está falando aí. Agora eu entendi qual é a outra dúvida, certo? Ficaria vazio, realmente. Tá? Belezinha, pessoal? Tranquilo, tranquilo? Deixa eu ver aqui no chat tá ok. Se eu posso ir pro próximo exemplo. A gente vai chegar ainda em exemplo, pessoal, de 3 conjuntos, tá? Eu acho que só semana que vem, porque ainda tem que ver aqui outra coisa, outro exemplo com vocês.
Posso pular, né, para cá? Posso passar para outro exemplo? Posso? Pode sim. Pode. Pode sim, professor. Vou fazer aqui rapidez aqui um exemplo que o... Acho que não sei quem foi que falou. O rapaz ele falou de conjuntos que são... que não tem intersecção, certo? E aí, galera, eu pulei essa parte um pouquinho, mas eu vou só dizer a vocês, tá? Um conjunto que não tem intersecção, ou seja, dois conjuntos que não tem nenhum número em comum, são chamados conjuntos disjuntos, tá certo? Só para, né, aproveitar aqui aproveitar aqui o conteúdo, aí eu vou mostrar para vocês aqui, rapidez. Imagina que eu tenho, ó, o conjunto A. Imagina que eu tenho aqui o conjunto A. Eu não vou trabalhar com número, vou trabalhar com as vogais. Melhor, com letras. Eu tenho um conjunto A, E, I, O e U. E eu tenho um conjunto B, formado pelas consoantes B, C, D e F. Pronto. Imagina que eu tenho aí esses dois conjuntos, certo? Percebam, galerinha, percebam, né? Os conjuntos, eles não têm nenhum elemento em comum. Nenhum. Aqui eu tenho letras vogais, as 5, né? E eu tenho aqui as consoantes, B, C, D, F. Professor, não tem nenhuma intersecção. Não tem. Então a gente opera do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Tá? E aí, só para deixar, né, como é que eu posso dizer? Para deixar claro o conceito, tá? Esses dois conjuntos, certo? São chamados, certo? Eu vou classificar os dois, conjuntos disjuntos, certo? Deixa eu só escrever aqui. Eu vou escrever assim, tá? Vou marcar para cá assim, fazer aqui uma setinha só, e vou escrever só para vocês verem, tá? Eles são chamados, né, se vocês vão classificar, conjuntos disjuntos. E o significado é tão simples, não precisa nem copiar, não. Conjunto disjunto quer dizer o quê? Professor, é aquele que não tem nenhum elemento em comum. É só isso? É só isso. Tá? É o conjunto disjunto, é aquele que não compartilha nenhum elemento. Certo? Tranquilão? Eles são totalmente diferentes. Beleza? Tranquilão? Vou seguir, tá? Se não tiver alguma dúvida, pede para retornar. Beleza, Ana? O que foi, Ana? Tranquilo. Ah, beleza. Então vamos lá. Conjunto A menos o conjunto B, tá? Isso daqui, galerinha, ó, olha só, né? Tu vai somente deixar os elementos do conjunto A. O que é do B, tu vai, né? Cortar, eliminar, né? Então é como se eu apagasse, né? Olha isso aqui tudinho, ó, do B, ó. Pá. E aí, só restou quem lá no conjunto A para poder ser o meu conjunto? Restou A, E, I, O e U. Então percebam, galerinha, que na subtração de conjuntos, né, disjuntos, a resposta sempre será o próprio conjunto. Né? Então é o próprio conjunto A completo. Aqui eu não cortei ninguém de lá do conjunto A, como no exemplo anterior, porque nesse daqui não tem nenhuma intersecção. Certo? E aí a gente não faz, né? A gente não subtrai, a gente não corta elementos de lá, do conjunto A. Bem como, tá? Se eu fizesse B menos o A, né? B menos o A, ou seja, eu ia cortar não os elementos de B, eu ia cortar os elementos de A. Então eu ia cortar lá tudinho, ó. Cortar, né? E só ia colocar como resposta quem? B, C, D e F. Acabaria então aí, ó, montando, né, mais uma vez, o próprio conjunto B. Belezinha? Tranquilo? O que vocês acham? Tranquilo, professor. Tranquilão aí? Show de bola? Yasmin está ok. Peraí, Camille. Aqui é da outra coisa, né? Da outra coisa. Certo. Aqui o Rafael. Então aqui, pessoal, deu show aqui a subtração desses aqui? Deu show mesmo? Tá sim. Eu sim. Tranquilão mesmo? Aqui, galera, ó, só para, né, em forma de diagrama, né? Como é que ficariam os dois conjuntos em forma de diagrama, né? Como são conjuntos disjuntos, ficaria separado, claro. Um conjunto. Opa! Ficou não muito redondo aqui.
Mas dá pra vocês entenderem, porque eu não sou muito bom em desenho, não. Vocês já perceberam já que é complicado. Mas ficaria aqui, ó, conjunto A, tá? Conjunto B, certo? E aí, como eles são disjuntos, vocês observam que não há cruzamento entre eles, né? Não há um cruzamento. Ou seja, os elementos do conjunto A são as letrinhas vogais. Conjunto B são as consoantes. B, C, D e E. E aí eu tenho, ó, conjuntos aqui totalmente separados. Se eu quiser A menos o B, o que eu faço? Deleto o conjunto B. Ficou somente o conjunto A como resposta. Beleza? E assim vice-versa. Se eu quiser B menos o A, né? Eu apago o A e fico B. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, né? Vocês estão achando tudo muito fácil até agora? Tá muito fácil? Me digam aí. Ou a gente pode deixar um pouquinho mais difícil? Acho que esse assunto tá fácil. Mas acho que ficaria melhor entendido se a gente lidaria com algum problema. Exatamente, é isso aí que eu quero adentrar agora, Rafael, que é a parte de problemas, né? E eu tenho um aqui que eu separei, que eu achei legal. Esse probleminha aqui, a gente tem 10 minutos, né? Então eu vou apagar aqui, que eu acho que, né, deu pra assimilar, não foi, pessoal, aqui? Deu sim. Tá, então... vocês podem achar assim, que eu sou pergunta demais, é porque eu sou assim, eu gosto de perguntar 10 vezes até a pessoa dizer, no caso dos alunos, né, que eu já posso o seguinte. Eu gosto que todo mundo está indo, né, junto comigo. Tá? E aí eu tenho aqui um exemplo. Cadê? Vou escrever. Vou escrever com a caneta azul. Vamos ver aqui. Em uma sala. Rapidinho, eu copio aqui, tá? Tem uma sala lá de 20 alunos. Olha só. 5 alunos gostam de matemática. Aí 4. Não, peraí. 5 gostam de matemática, 4 de português. E 2 gostam das duas matérias. Olha bem, né? Olha bem, isso aqui é um exemplo clássico, tá? Sempre aparece nas questões. Aí, ele armou aqui a situação e vai perguntar o seguinte. Quantos alunos... Deixa eu ver aqui. A pergunta que eu vou fazer vai ser o seguinte. Quantos gostam só de matemática? Olha só, a pergunta então, ó. Quantos gostam só de matemática? Apenas, tá, ó. Apenas, certo? De matemática. Esse tipo de questão aqui, galera, é nisso que eu quero chegar no conteúdo, certo? Que são questões de problemas. E aqui a gente trabalha a forma mais clássica de resolver, um pouco mais fácil, né, de entender, é através do diagrama. Por isso que eu mostrei a vocês o diagrama. Porque a gente resolve um problema desse facilmente com diagramas, certo? E aqui, a leitura, olha só como a leitura da questão tem que ser feita, né? A gente tem aí, cadê? Pronto, 5 minutinhos, dá para fazer aqui a parte. A sala tem 20 alunos. 5 gostam de matemática. Esse aqui é o primeiro grupo. O grupo que gosta de matemática.
4 gostam de português. Esse é o segundo grupo, ou o segundo conjunto. E 2, olha só, 2 gostam das 2 matérias. Pessoal, aqui, quando uma questão trabalhar e trazer um número de pessoas que gostam, ou assistem, ou fazem 2 coisas ao mesmo tempo, essas pessoas aqui, que gostam das 2 matérias ao mesmo tempo, elas serão sempre a nossa intersecção. Professor, como assim intersecção? Porque essas 2 pessoas, elas gostam tanto de matemática, ou seja, elas estão no grupo da matemática, como também estão no conjunto de português. Certo? Olha bem a interpretação, tá? Essas 2 pessoas gostam das 2 matérias. Então, essas 2 pessoas, elas estão dentro do conjunto matemática, porque gostam de matemática, e estão dentro do conjunto português, porque também gostam de português. Sendo assim, olha só, eu tenho uma intersecção. Então, fazer aqui, tá? Os meus diagramas, eles serão o quê? Cruzados. Cruzados por quê? Porque tem essa partezinha aqui, ó, que é a minha intersecção, certo? Ou seja, é a parte em que eu coloco a quantidade de pessoas que gostam tanto de matemática quanto de português. Esse grupo é o grupo da matemática. Esse grupo é o grupo do português. E aí, galera, o importante é você saber jogar tudo isso aqui, ó, dentro desses 2 diagramas. E vou indo, pessoal, né? Porque está um pouquinho já terminando, mas aí depois a gente rever mais isso depois. E aí, para trazer isso para cá, tem que ter a mesma etapa que eu falei na questão anterior. A gente começava por onde? Para transpor de um problema para diagrama. A gente começa por onde? Lembra aí o que eu fiz agora? Pela intersecção. Beleza. Sei que vocês iam demorar um pouquinho mais, mas foi rápido. Justamente, sempre comecem pela intersecção. Então você vai olhar, ó, eu tenho quantas pessoas na minha intersecção? Eu tenho quantas pessoas que gostam de matemática e gostam de português? Quantas? 2, por enquanto. Então bota aqui, ó. Eu tenho 2 pessoas que gostam tanto de matemática quanto de português, certo? Agora, vem um passo importantíssimo, pessoal, importantíssimo. Quantas pessoas gostam, olha só, somente de matemática? Quantas pessoas gostam somente de matemática? Quantas vocês acham? 5. Seria 5, né, professor? 5. Quem mais acha que é 5? Professor, Pode falar. pelo raciocínio que eu fiz aqui, provavelmente tá errado, mas tipo assim, se 2 pessoas gostam de português e matemática, ela pode ser considerada uma pessoa que gosta de matemática. Então, poderia ser 3 pessoas que gostam somente de matemática e essas 2 estão incluídas entre os 5. Seu raciocínio, meu filho, tá totalmente correto. Exatamente. Esse é o raciocínio, galerinha, que o nosso colega João falou, né? Eu tenho 5 alunos que gostam de matemática. Belezinha. Só que lembra lá no exemplo anterior, quando a gente tinha a intersecção, já era aqueles elementos que estavam dentro do conjunto matemática. Então, esses 2 aqui, ó, que gostam de matemática e português, eles já eram os mesmos 2 que eram do conjunto inicial de 5 elementos. Então, percebam, quem gosta só de matemática serão quantos? Serão 3. Por quê? Porque inicialmente eram 5, e aí se eu tirar os 2 que gostam, né? Desses 5, eu tirar os 2 que gostam de matemática e de português, só vai me restar 3 alunos. Esses 3 alunos só gostam de matemática. Por isso que começamos pela intersecção, porque a gente vai subtraindo, ó, o número inicial, que era 5, menos a intersecção. Ficou somente 3. Esses 2 já estavam inclusos antes, no grupo de alunos que gostam de matemática. Certo? Só que esses 2 gostam de matemática e gostam de português. A mesma coisa com o pessoal de português. Ó. O pessoal de português eram quantos? Eram 4 pessoas inicialmente. Dentro dessas 4 pessoinhas aqui do pessoal de português,
já tem esses dois aqui, ó. Já tem esses dois. Que são, né, a intersecção, que gosta de português e matemática. Então eu subtraio 4 menos 2, sobra 2. Esses dois são o quê? É o número de pessoas que gostam somente de português. Lembrando que essa áreazinha aqui, ó, essa áreazinha aqui é somente para as pessoas que gostam só de português. Belezinha? Tranquilo? Então, a resposta é 3, não? Exatamente. A resposta, quantas pessoas gostam só de matemática? Só de matemática, somente 3. Só de português, 2. Tranquilo, pessoal? O que, é que vocês acham? Deu para compreender o raciocínio? Ei, tio. Deu pra entender. Tio, isso aí parece aqueles trocadilhozinhos. Tipo assim, o cara tem 6 ovos. Aí ele quebra 2 ovos e come 2 ovos. Quantos ovos sobraram? Parece esses trocadilhos assim. Esse tipo Só que de uma forma mais confusa, porque tem 20 alunos, aí eu fiquei pensando, 20 alunos, ele vai usar os outros né? alunos, uma roda, Tu né? queria incluir os outros alunos. Parece um negócio assim, eu também fiquei pensando nisso. É porque é um pouquinho mais elaborada essa questão aqui, né? E aí, se a gente somar, só para fechar aqui a aula, porque já são 10 e 10, tá? Eu vou passar depois só uma questão, né? Uns 2 exemplos em vídeo, com 2 questões desse mesmo jeito, tá bom? Para vocês, né, assimilarem melhor. Mas só para fechar, ó. Quantos alunos aqui eu tenho que gostam de português e de matemática? Quantos eu tenho ao todo que gostam, né? De português e matemática, né? Ó, eu tenho 3 que gostam só de português, mas eu tenho 2 que gostam tanto de português quanto de matemática, e tenho mais 2 que gostam só de português. Então eu tenho quantos alunos? 3 mais 2, 5, mais 2, 7 alunos. Percebe que a pergunta é a seguinte, ó. Quantos alunos gostam, né, ou de português ou de matemática? A pergunta é clara, é essa. Quantos alunos gostam ou de português ou de matemática? Tanto faz um ou outro. Português matemática são 3, 2 gostam das 2 matérias, né? E 2 gostam só de português. Beleza? Tranquilo, pessoal? Ok aí? Fechou aqui? 10 e 11 já, a professora já está aí esperando, né? Tô tomando aula dela, sem querer. Desculpa aí, professora. Tô saindo já, tá bom? Galerinha, vou passar a atividade. Tô só puxando aqui. Vou passar a atividade, tá, pessoal? E a frequência também, certo? Vai estar lá e os vídeos e as aulas, né, da semana. Vou estar enviando tudo de hoje para amanhã, tá certo? Fica com Deus vocês aí, boa aula, tá bom? Desculpa aí, professora, mais uma vez. Tô indo na galerinha, boa aula para vocês aí, tá bom? Tchau, tchau, bom fim de semana. Obrigada. Tchau. Valeu, até a próxima. Valeu, tchau. Bom dia.